foi a primeira vez assim que eu tive contato com a depressão, né? A minha mãe, ela já tinha tido algumas situações na vida que tinham acontecido com ela, que ela tinha tido depressão, mas eu nunca tinha vivenciado isso, né? Eu nunca tinha presenciado isso. Então, quando a gente estava há uma semana que a gente morava lá em Curitiba, minha mãe tentou suicídio. E eu que estava com ela em casa, né? Eu e minha avó, e ela tomou alguns remédios e tudo mais, né? E para mim foi muito assustador, assim. Eu tive que levar ela para um pronto-socorro e tudo mais. E foi um baque para mim, assim, né? Eu fiquei sem entender o que acontecia, né? Então meu pai sentou comigo, ele explicou, né, todo o histórico da minha mãe, esse histórico de depressão, que ela teve também depressão pós-parto quando ela me teve. Então eu sempre tive uma relação muito forte com a minha avó materna, né? Por quê? Porque foi ela que cuidou de mim quando a minha mãe teve depressão pós-parto. Então aquilo foi um baque assim na minha vida, mas eu continuava com isso, né? Comecei a trabalhar lá em Curitiba e continuava na balada, continuava bebendo, fumando, usando drogas e tudo mais. Quando passou assim um ano que a gente estava lá em Curitiba, minha mãe, ela já estava assim tomando muitos remédios, ela já tinha ficado internada em clínicas. Ela até, sabe, meio que pedia, assim, porque eu acho que ela se sentia num ambiente mais familiar quando ela estava numa clínica, sabe? E para ela era muito difícil fazer qualquer tipo de atividade. Então a gente começa a ver que, na verdade, a depressão ela não é uma falta de vontade, né? É uma coisa química que acontece no seu cérebro. E que você realmente você começa. Eu costumo falar que a depressão é uma doença que ela te come pelas beiradas, sabe? Exato. E você não consegue se olhar. Você se olha no espelho e você não se reconhece. Você passa a não ver cor mais, sabe? Tudo vira um tanto faz, assim. Você pode estar no melhor lugar, você pode estar num lugar assim que você deseja conhecer, comendo a sua comida favorita, mas tanto faz. Tanto faz se você estivesse ali, tanto faz, né? Então, eu pude acompanhar essa fase da minha mãe muito de perto, assim, e ver o quão assustador é uma pessoa com depressão, porque ela quer sair daquilo, mas ela não tem força, né? Ela não consegue. Então, depois de um ano que a gente estava, né, nessa situação com a minha mãe, os meus pais voltaram para Londrina. Porque meu pai, né, pensou, vamos voltar, porque a sua mãe não, né, a mãe não melhora e tudo mais, então vamos voltar para aquele ambiente seguro dela, né, da família e tudo mais, para ver se ela melhora. Só que eu acabei ficando em Curitiba. Porque eu já estava num trabalho, eu estava namorando uma pessoa, então já tinha a minha vidinha lá, né? E eu acabei ficando lá. E aí, quando os meus pais voltaram, eu te falei, né, que eu não venho de uma família cristã, mas eu fui batizada na igreja católica, né, por um casal de amigos dos meus pais, assim, que eles eram amigos assim desde da época de solteiro, assim, né? Então, muitos anos de amizade. E aí, passou mais um ano que os meus pais tinham voltado, na verdade, uns 6 meses assim que eles tinham voltado para Londrina. Teve um dia que eu falei com a minha mãe e a minha mãe me contou que tinha algo que tinha acontecido, né, na família. Ela queria falar comigo pessoalmente, mas eu achei aquilo meio estranho, né? Eu falei, não, eu quero saber agora. E ela acabou me contando que ela tinha descoberto, né, um relacionamento do meu pai com essa pessoa que vinha a ser a minha madrinha de batismo, né, na Igreja Católica. Então, aconteceu essa traição, né? Meu pai estava se relacionando com ela há um tempo já. Mas a minha mãe falou, olha, eu estou bem, eu estou medicada, tudo mais. E aí eu lembro que aquele ano foi 2003. Foi um ano que, assim, foi no final do ano, né? Na época de Natal. Eu lembro que a gente praticamente não teve Natal, foi um baque para a família inteira. E aí, meu pai acabou saindo de casa e foi morar com essa minha madrinha, né? E passou um tempo, eu fiquei assim muito inquieta em Curitiba, sabe? Eu fiquei muito inquieta porque o meu pai saiu de casa, minha avó foi junto com ele, né? E a minha irmã, ela trabalhava, ela tinha a vida dela e eu estava muito inquieta. Em Curitiba, eu falei, eu acho que eu vou voltar para Londrina para ficar com a minha mãe, né? Para passar esse tempo com ela e tudo mais. E nisso, só para abrir um parêntese aqui, eu sempre tive uma sede, assim, sabe, de Deus. Mas eu já tinha ido em centro espírita, eu tinha ido em terreiro, eu tinha ido em vários lugares, assim. Então, eu estava buscando algo, eu sempre buscava algo, mas eu
eu não estava buscando na fonte correta, Na né? fonte Só para correta, abrir um isso. parênteses aí, porque depois você vai entender por que eu Sim. estou falando isso. E aí eu voltei em abril de 2004, eu voltei para Londrina. Fiz as minhas malas lá em Curitiba, vendi tudo que eu tinha e voltei para Londrina. E comecei a morar com a minha mãe, né, de novo. Nisso a minha irmã, ela tinha um relacionamento também, então ela passava muito tempo fora de casa. Então era muito eu e minha mãe, né? Passávamos muito tempo juntas e ela ainda tomando remédios, ela ainda foi para clínicas algumas vezes. Ela tinha uma vida um pouco limitada por conta das medicações, né? Então ela não podia dirigir. Então eu que fazia todos essas tarefas assim domésticas, né? De mercado, de ter que resolver alguma coisa, era sempre eu. Mas o tempo foi passando e a gente via que essa situação ela não melhorava, né? E eu morando lá com ela, eu pude ver assim essa dificuldade que ela tinha de fazer até pequenas tarefas, né, em casa, não tinha muita concentração por conta das medicações e tudo mais. E no dia 2, né, que agora completou 20 anos, a minha mãe cometeu suicídio.